Eu ouvi um testemunho que me marcou muito. Uma jovem que ficou tetraplégica, ou seja, ela não mexia do pescoço para baixo, e ela chegou para o seu pastor e disse: pastor, eu quero te fazer um pedido muito importante. Eu queria que você orasse durante 1 mês a Deus para que Deus me cure. 1 mês, para que eu volte a ter os movimentos do corpo. O pastor ficou chocado com aquele pedido, mas falou: tudo bem, eu vou orar por causa da sua fé. E ele orou por 1 mês para que aquela menina recuperasse os movimentos do corpo. Até que 1 mês depois, aquela menina ligou para o pastor agradecendo, falou: pastor, obrigada, Deus respondeu às suas orações. O pastor perguntou: você foi curada? Você está se movimentando? Como é que foi isso? Ela disse: não, Deus não me curou, não. Mas ele me respondeu. Ele disse o seguinte: eu não vou curar você porque eu quero que através da sua vida você leve a seguinte mensagem ao povo de Deus. Assim como a sua cabeça dá o comando e do pescoço para baixo o seu corpo não executa, assim a igreja do Senhor também o faz. Cristo, o cabeça, deu uma ordem e o corpo não se mexe. Diante disso, o Espírito Santo me trouxe a seguinte pergunta: será que nós fazemos parte da grande comissão? Ou será que temos feito parte da grande omissão? Há lugares no mundo, meus irmãos, que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Mas há lugares nos nossos corações que também ainda não foram alcançados pelo Evangelho. A omissão é o pecado que com mais facilidade se comete e com mais dificuldade se conhece. E por ser um pecado que com mais facilidade se comete e mais dificuldade se reconhece, é mais difícil se consertar. Quem sabe fazer o bem e não faz, Tiago 4,7 diz, comete pecado. A omissão se faz também quando não somos, não só quando não fazemos, mas quando não somos aquilo que deveríamos ser. E eu quero convidar você a entrar comigo no problema que Paulo estava resolvendo e estava tratando na igreja de Corinto, para que a gente tenha hoje, nessa noite, os nossos olhos abertos, para que a gente de uma vez por todas saia da grande omissão e passe para a grande comissão de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 5. Vou abrir a minha aqui também. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, de 1 a 8. Olha o que estava acontecendo nessa igreja. Comenta-se por toda a parte que há imoralidade sexual por meio de vocês, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir da sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, eu estou presente em espírito. E como se estivesse aí, eu já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoque uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito e o poder do nosso Senhor também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão de sinceridade e verdade, sem nenhum fermento. A cidade de Corinto ficava numa região muito estratégica. Ficava numa região que tinha muito comércio, porque ficava perto do mar. Então, tinha um porto marítimo gigantesco.
Todo mundo, de norte, sul, leste e oeste, passava por aquela região. O comércio era enorme. Aquela cidade se tornou riquíssima por causa dessa facilidade do comércio acontecer. Onde tem comércio, onde tem riqueza, atrai o quê, gente? Atrai gente. Muitas pessoas passavam por aquele lugar. Era onde as pessoas tinham mais oportunidades. Então todo mundo ia para Corinto. Todo mundo ia fazer comércio, ia tentar a vida lá. Grandes mestres foram para lá, abriram escolas. Porque lá era um local onde tinha muita gente, onde tinha muita oportunidade. Eles iam para lá estudar. Tinham muitos atletas. Eles realizavam tipo Olimpíadas lá. Investiam dinheiro nos atletas, nos jogos. O mundo inteiro tinha os olhos voltados para Corinto. E o povo, o coração do povo daquela cidade ficou como? Orgulhoso. Nós somos os melhores do mundo. Todo mundo vem até aqui, vê tudo que a gente conquistou, vê tudo que a gente se tornou. Ao invés dos irmãos da igreja mergulharem na grande comissão e aproveitar a oportunidade de estarem localizados num lugar onde todos iam visitar, não. Os irmãos também entraram no orgulho e começaram a viver a grande omissão dentro da igreja. Eles ficaram orgulhosos. E isso começou a afetar a igreja toda. Nós temos responsabilidade uns com os outros. Nós não podemos nos calar quando vemos alguém indo para um caminho mau. E os irmãos de Corinto começaram a se calar. A omissão é irresponsável. A omissão na igreja de Corinto foi irresponsável num nível tão grande que a cidade inteira sabia da fama da igreja e dos pecados que estavam acontecendo na igreja. E Paulo traz uma exortação que vai nos nortear, vai nos trazer lições importantes para que a gente abra os nossos olhos e não participemos da grande omissão. Mas ao contrário, sejamos parte da grande comissão de Cristo.